Olá, como vai? Muito prazer, meu nome é Marina. Hoje eu estou aqui, para conversar um pouquinho com vocês sobre a obra da Amélia Rodrigues, que tem por nome de As Primícias do Rei. E hoje eu vou tratar do capítulo 7, que é o paralítico de Cafarnaum, né? Vamos fazer uma breve leitura, né? Em vista do nosso tempo curto aqui, a gente não consegue ler todo o poema e comentar, né? E a gente vai fazer algumas reflexões, vai comentar um pouquinho a respeito. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar com uma prece, né? Pra gente ir se conectando ali à palavra de Jesus. Então, convido todo mundo a fechar os olhos, a serenar o coração, a serenar a sua mente, trazer a sua mente, os seus pensamentos para aqui e agora, para que essas palavras deste dia, né, essas pequenas reflexões que iremos fazer, penetrem o nosso íntimo, o nosso coração, para que consigamos subir um degrau a mais na nossa evolução espiritual. Peço a ajuda dos mentores espirituais, que sempre estão nos amparando, para que seja uma palestra tranquila, seja uma palestra muito proveitosa. Que assim seja. Então, vamos lá, né? No momento que eu comecei a estudar essa obra, no momento que eu comecei principalmente a estudar esse capítulo em questão, né? Eu comecei eu mesma comecei a fazer algumas reflexões, comecei a me questionar, né? Quais seriam as intenções de Jesus, né? Nas suas curas. À medida que eu ia estudando, ficava muito claro, né, que Jesus transmitia uma lição muito mais profunda. Jesus, claro, fazia as curas para a divulgação do seu evangelho, né? Mas tinha uma lição ainda, né, profunda por trás disso. Algo que eu, em particular, nunca tinha parado assim para refletir a respeito, né? E à medida que a gente vai estudando sobre as curas, né, ou sobre a passagem de Jesus, né, as dúvidas só aumentam, elas não diminuem. E isso é um sinal do que a gente está entrando verdadeiramente no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho nos tira do nosso piso evolutivo e nos convida a alçar voos a patamares superiores, né? Então a gente acaba ficando com essas dúvidas, né? Começa a ficar reflexivo com diversas coisas a respeito de nós próprios enfim, do nosso mundo em geral, digamos assim, né? Então, assim, a gente começa ali a passagem, a cura ali do paralítico de Cafarnaum. Jesus está lá na casa de Simão Pedro, né? Fazendo as curas. Ele tá já há algum tempo ali e aonde Jesus estava, né? Na casa que ele estava em questão, não cabia mais ninguém, né? Porque era uma multidão que cercava Jesus por onde ele andasse, né? Por onde ele fosse. Então, alguns amigos, algumas pessoas ali do paralítico, né? Aqui mais pra frente eu vou ler, né? E a gente vai ter ali a parte fiel do texto, mas assim, alguns amigos trazem o paralítico, né? E essa é uma das curas, assim, ela é um pouco curiosa, né? Ela tem um quê, assim, um pouco diferente, porque
eles trazem o paralítico e eles não conseguem adentrar a casa de Simão Pedro pela porta da frente, porque a multidão era tremenda, né? Imagina a confusão, né, que poderia estar ali naquele momento. Então, um dos amigos, enfim, das pessoas que estavam ali com o paralítico, né, eles tiveram uma ideia e pegaram ele e subiram uma escada que tem na lateral da casa de Simão Pedro e levaram ele até o telhado. Começaram a retirar ali os tijolos, enfim, o telhado da casa, fizeram um buraco e desceram o paralítico por esse buraco, né? Então, imaginem a cena. Jesus ali na casa de Simão Pedro, operando, fazendo suas curas, curando as aflições das pessoas e, de repente, desce uma pessoa, né? Um paralítico numa cama, né? Pelo teto da casa. Então, é uma cena, assim, um tanto inusitada, né? Jesus simplesmente olha para o Natanael, que é o paralítico, né? Simplesmente ele diz, levanta-te e anda, né? Essa é a cura em questão. Mas o mais interessante dessa cura é o que ele disse antes disso, né? Que é um sinônimo de levanta-te e anda. Antes dele dizer isto a ele, né? Então, antes de Jesus dizer a Natanael, levanta-te e anda, ele diz, os teus pecados estão perdoados, né? E todo mundo ali fica perplexo, né? Acaba gerando ali um burburinho, né? Porque Jesus, as pessoas acabavam de repente duvidando se não era só Deus que poderia perdoar os pecados e tinha, né, toda uma questão ali envolvendo os religiosos da época e tudo mais. Aí, então, para ser assim totalmente fiel à obra, né, eu vou ler um trecho aqui. A gente tem toda uma introdução antes, mas deixo mais uma vez o convite para vocês lerem o poema, né, na íntegra. O capítulo 7, começa na página 49 das Primícias do Rei. Então, tem toda uma introdução, ali a gente vai iniciar aqui a partir desse... As queixas e dores da multidão encheram o ar de miasmas afligentes. Embora o número dos sarados, estes anunciavam em alegria, a saúde recuperava e novos magotes, né? Mais uma porção de pessoas. Então, ia chegando pessoas ali em desalinho. Chegando a partir do momento, né? Imagina, Jesus operando, curando. As pessoas, né? Iam falando um para o outro e acabavam indo, né? A mercadejar, ou seja, negociar as misérias em que se refugiavam. A face de Rabi, né? De Jesus, serena, estava sulcada e o ar estava pesado na sala. Sem ventilação, abafava. O tumulto não cessava. E os apelos e imprecações, ou as súplicas, né, redobravam em todas as bocas. Então, as súplicas só aumentavam ali, como a gente já poderia, né, imaginar. De pé à porta, Simão deixa-se arrastar por indizível felicidade, pois Simão Pedro, né, estava cedendo a sua casa para tantas bênçãos. Atrás, no quintal do lar, que se alongava até a praia, estava o mar, que ele muito amava. À frente, no meio da multidão, ele estava curando e consolando as aflições da terra, como embaixador dos céus. E intimamente agradecia a Deus por ter escolhido a sua casa, ter sido chamado a seu rebanho. Então, aqui mostra Simão Pedro muito agradecido, né? Por conta da casa dele estar servindo a Jesus ali no momento e a tantas outras pessoas. As horas escoaram-se sem que disso se apercebesse. As emoções eram tantas e de tão difícil explicação que deixava-se arrastar docilmente entre os jogos de dor e de alegria que se presenciava, né? Esgares, caretas de raiva ou, né, expressões ali se transformavam em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados, ante a imposição das suas mãos, ou a vibração da sua voz, ou a luz dos seus olhos.
Em Israel jamais se presenciaria acontecimento parecido. Os espíritos imundos fugiam e a dor perdia a voz ante a ordem dele. Os olhos de Simão, faiscantes, se encontraram com os olhos dele, os olhos de Jesus. Teve por momentos a impressão de que ele lhe pedia auxílio. A face parecia transparente e o cansaço se lhe estampava o rosto suarento e sofrido. O rude pescador compreendeu. A multidão era insaciável, a dor não tinha limite. Fazia-se necessário ajudá-lo, retirando-o dali. Rompeu a massa e gritou: o mestre está fatigado. Tomou-o pelo braço carinhosamente, com ternura, e o conduziu à praia. As estrelas começavam a rutilar, a brilhar, no firmamento vencido pelo crepúsculo, que deixava além das montanhas do outro lado do lago uma fímbria, ou filamentos de ouro iriante, brilhante, Então imagina que lindo, esse poema é maravilhoso. Lufadas de vento, ou seja, um vento forte ali, lufadas de vento morno, chegavam à crista das vagas, e alvas rendas de espumas despedaçavam-se nas praias sequiosas dos beijos das águas. O rabi sentou-se sobre as raízes altas de velha árvore que abria os braços em direção do lago e, em silêncio, perdeu-se em meditação. Simão, como um amigo fiel, sentou-se ao lado e pôs-se a contemplar-lhe o rosto pálido e exaurido. Então, Jesus estava muito cansado. Os cabelos cor-de-âmbar, encaracolados, esvoaçavam-se em desalinho entre os pentes do vento, e os dois olhos pareciam profundos e misteriosos, como o seio das águas, a que se lhe acostumava desde cedo. Como era belo, Rabi, pensava Simão. Imagina, a gente sentada numa praia ao lado de Jesus, possuindo uma beleza como seus olhos jamais viram igual. Havia nele qualquer coisa que o fazia diferente de todos os homens. Magro e bem constituído, não chegava a ser um atleta, mas não era também franzino, nem tíbio, nem um homem assim sem força. Era dono de uma força grandiosa e de majestade invulgar. Simples e bom, era sábio e humilde. Profundo conhecedor das misérias humanas. Procurava os oprimidos e sofredores para aliviá-los. Falava pouco e dizia muito, em palavras que todos pronunciavam, mas ninguém pronunciava como ele. Havia, no entanto, naquele homem simples e puro, portador de invulgar beleza de corpo e espírito, tons de profunda melancolia. Então veja que trecho muito bonito, Narrando ali, descrevendo como era Jesus. E imagine, o seu magnetismo ali entre as pessoas, você vendo Jesus ali de perto, Simão perdeu-se em meditação também. Somente à noite falava e acompanhava as vozes da natureza. Inesperadamente, como se chegasse de muito longe, Simão voltou a fitá-lo, voltou a olhá-lo, E só então percebeu os olhos grandes e claros de Rabi estavam imersos em lágrimas, Jesus estava chorando, com o coração desatrelado e em desassossego íntimo que dele se apossou, inquiriu ansioso. Então ele foi perguntar para Jesus, Rabi, estás chorando? E Simão continua: de felicidade, suponho, em se considerando os ventos felizes deste dia. Não é verdade? Então, após muitas curas, muitas alegrias, muitas bênçãos, Então, muitas pessoas ali que transformaram as suas vidas, Mas aí a interrogação continuou no ar, na noite murmurante. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um canto-chão, um canto especial, com ondas arquedejantes, ofegantes, nas praias imensas. Aí Jesus responde Simão: choro, Simão. Respondeu pausadamente: choro sim, de tristeza.
né? Então, ele é compadecido, né? Jesus já tinha, né, essa capacidade de ver ali o que iria acontecer com as pessoas, já sabiam que ele já tinha, assim, né, digamos, esse poder que algumas pessoas não aproveitariam as curas, né, não fariam ali, de repente, uma reforma íntima, não iriam seguir os desígnios, as leis divinas, né? Então ele já enxergava o sofrimento ao qual as pessoas ainda iriam passar, né? Aos que elas passaram, aos que elas passam e o que viria pela frente. Então Jesus estava, né? Ali já estava triste, né? Porque ele sentia e via o que nós, né? Iríamos sofrer. E Simão continua, mas mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, né, sagazes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta, né, um grupo de pessoas de baixa estirpe, eles querem dizer, né, dos traidores, e à vista de todos. Perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras, né? Então, Simão Pedro ali, como nós, assim, não estávamos compreendendo, né? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, por que Jesus estava chorando. Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Então, Jesus já sabia, e a gente não, imagine, naquela época, não tinha a capacidade, né? Nós não tínhamos e não temos ainda, assim, a total compreensão, né? Falta alguns degrauzinhos aí na nossa evolução para a gente começar a entender melhor quais eram as ações ali de Jesus, né? A sua real intenção. Então, né? Ele conta ali, ele fala que a gente não compreendia ele, mas ele não esperava isso, né? E ele continua, sim, certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os dessaciados, as pessoas sem juízos, e os lamento, né? Aí, a gente vai agora entrar na parte em que Natanael, né, está relatando o que aconteceu com ele. Então, Natanael, bem Elias, numa uma estalagem da cidade, exultava entre brilhas de vinho captoso. Ele era um vinho embriagante, né? Todo vinho mas assim, e amigos truculentos. Aconteceu-me, e ele começa a contar, aconteceu-me um prodígio da minha desdita. Comentava com alacridade. Fala-nos, conta-nos o que aconteceu, pois que duvidamos dos que nos narram, exclamaram diversos a uma só voz. Então, aí Natanael vai continuar. Sucedeu-me tão repentinamente, ele prosseguiu, que me encontro ainda atordoado. Então, ele não estava acreditando, né? Como todos sabem, né? Ele enxugou ali o suor do rosto, que estava alterado pela emoção. Desde há muito tempo, a paralisia e as febres me rondavam o corpo, terminando por imobilizar-me em total prisão, num leito infecto e detestável, impedindo-me de qualquer movimento. Transformaram-me em um réprobo, uma pessoa banida da sociedade, repulsivo, né? Então, réprobo repulsivo. Esquecido no meu catre, né? Catre é cama. Até pouco. Era vítima de extrema miséria física e moral. A física, ele, né, conseguiu ali, né, a sua cura, mas a moral, né, vamos ver. Aguardava a morte, que tardava como uma libertadora. Ouvi falar dele e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição informava-me que ele poderia curar-me. Hoje, sabendo-o aqui, em Cafarnaum, pedi a amigos que me conduzissem à sua presença, e estes, carregando o grabato, né, um leito pequeno, onde eu expungia minhas amargas penas, levaram-me à casa onde ele se encontrava. A multidão era tão compacta
que não puderam me levar pela porta. Então, lembra que eu comentei no início, né? Em derredor, o alarido, né? A gritaria, o desespero e as altercações, discussões ali, compunham cenas lamentáveis e dolorosas. Ante a aflição que se desenhava na minha face descarnada e o desespero que me dominou, um dos amigos lembrou de erguer-me ao terraço e descer-me pelo teto à sala onde ele estava. E assim o fizeram. Subiram os degraus laterais da vivenda de Simão, o pescador, e arrebentaram os adobes, né, os tijolos, rasgando nervosamente as esteiras e ramos de palmeiras, entre uma e outra trave de segurança, até conseguirem uma abertura suficiente para passar minha enxerga. Ou é a cama pobre, descendo-me por ela, atado a cordas até ele. A sala apinhada abriu um pequeno espaço e, como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente, em silêncio, examinando a minha ruína orgânica, descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu posso te curar? A voz era aveludada e forte, meiga, no entanto, firme. Sim, respondi-lhe, creio. Um estremecimento sacudiu-me, houve um grande silêncio e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes meu nome? Conhece-me? Jesus responde, sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e em razão disso conheço nominalmente todas as ovelhas que meu pai me confiou. Daí, Natanael continua aqui falando, não compreendi, confesso, o que ele disse desde ontem. Nunca o vira antes, nem jamais o visitaria. E Jesus fala, teus pecados, exclamou, estão perdoados, né? Olhando sob a perspectiva da doutrina espírita, né? O pecado, ele quer dizer assim, errar o alvo, né? Existe um objetivo e você se equivoca. E esse alvo é o cumprimento da lei divina. E errar o alvo é descumpri-la em algum ponto, em algum aspecto, né? Por rebeldia, por teimosia, por ignorância, por maldade, muitas vezes, né? E a partir desses elementos, dessa cura em específico, né? Nós podemos começar a refletir, né? Se nós estamos direcionados para o alvo, se resbalamos, né? Ali no cumprimento da lei divina, a lei divina a qual está impressa na nossa consciência, né? Mais uma vez lembrando. E Jesus, ele não visava a cura de corpos, né? Ele visava a cura de almas, né? Porque almas curadas curam corpos, né? Porém, não era isso que ocorria por nossa própria ignorância, como vai continuar aqui no texto de Natanael. Houve murmurações e exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Quantas vezes eu pensava em seguir uma vida limpa e decente, né? E aqui ele vai continuar narrando, né? E Jesus, como se ele ouvisse os pensamentos de Natanael, que não estava entendendo nada, né? Ali perguntou, né? Ele falou assim, como se ele ouvisse meus pensamentos mais secretos. Sem cessar, desafiou. Que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados são seus pecados? Ou lhe levanta-te da cama e anda? Voltando para mim, distendeu os braços e alongou as mãos, falando imperioso. Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Aí ele continua ali, continua festejando, né? A sua derradeira cura ali e, enfim, na estalagem com as mulheres, né? Não estava exatamente aonde ele poderia estar após uma cura de Jesus, né? Então, Simão Pedro continua ali interrogando por que no caso, ele diz que a gente não compreende ele. Simão, nesse momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, né? Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes.
Então, muitas vezes nós somos o Natanael na vida, né? Acontecem muitas bênçãos, acontece uma cura e muitas vezes nós não aproveitamos disso para nós evoluirmos moralmente, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, né? Jesus está triste por isso, porque ele estava vendo ainda a nossa ignorância queria levar a um sofrimento, né? A provas e expiações, a um sofrimento por muitos anos. E mais aqui adiante no texto ele fala de uma boa nova que estava por vir, né? No caso, ele fala assim: não creias que a boa nova traga as alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam, né? Aí aqui mais pra frente ele continua dizendo, né? Narrando e tecendo ali o texto com Natanael. E mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, então a gente não aprendeu pelo amor, provavelmente, e é realmente assim, a gente aprende na dor, né? Eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que guardam as vozes em toda parte. Clamarão, lecionando sobre os auspícios de 1000 consolações. Então, um consolador prometido, que ele aqui vem falar que ele vai enviar, né? E ele continua comentando aqui que não vai ser tão fácil, não vai ser tão bom, né? Ali, como não é, mas assim, fica a reflexão. Eu mais uma vez convido a ler o texto e refletir na íntegra, porque é um capítulo muito bom, né? Todos são, mas esse que eu estudei afinco ali é muito especial e cabe muitas reflexões. Então, fica aí, né, a reflexão pra gente muitas vezes não desperdiçar as nossas bênçãos, pra gente, né, de repente ali estar vendo aonde é a nossa paralisia, aonde é a nossa cegueira, em qual área da vida, aonde nós somos os deformados fisicamente, se é na área de relacionamento afetivo, se é na área do dinheiro, se é na área do poder, né? Se é na área da ignorância, do egoísmo, aonde está a nossa paralisia em nós, né? O que nos impede de fazermos uma reforma íntima, de seguir as leis divinas, né? De galgarmos degraus aí na nossa evolução. Então fica aí a minha reflexão, né? Minha singela reflexão. E eu queria agradecer a paciência e a cooperação aí para essa palestra, né? Agradecer a toda a espiritualidade que sempre está nos amparando. E agora vamos novamente fazer uma prece de encerramento para que essas reflexões, esse texto, né, esse poema maravilhoso de Amélia Rodrigues, né, penetre o nosso íntimo e que nós possamos seguir um pouquinho melhor na nossa capacidade, né, na qual degrau aí que nós estamos na nossa evolução. Então, novamente, convido a fechar os olhos, a concentrar, continuarmos concentrados, né, com um pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecendo pelo amparo, agradecendo pelas palavras, pelos ensinamentos de Jesus, que é um irmão tão querido, governador deste planeta, que sempre está nos amparando e nos trouxe tantas bênçãos, tantas alegrias. E queremos agradecer uma vez mais a toda a espiritualidade amiga. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo essa palestra e que elas sejam abençoadas, que seus lares sejam abençoados. Muito obrigada, que assim seja. Então é isso, pessoal. Até uma próxima palestra. Muito obrigada.